Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ele estava fazendo quente naquele dia em Dakar, um calor pesado, quase denso, que grudava na pele como um cobertor úmido. O sol, alto no céu sem nuvens, transformava os telhados de zinco em chapas em chamas, fazendo o ar vibrar acima das casas baixas e coloridas do bairro de Medina. Crianças corriam descalças pelos becos empoeirados com uma bola murcha na mão, enquanto os mais velhos jogavam damas sob as mangueiras na sombra bruxuleante. Mas no pequeno salão sombreado dentro da casa da vovó Rose, reinava uma atmosfera completamente diferente. As venezianas de madeira estavam entreabertas, deixando entrar uma lufada de ar quente e a luz dourada da tarde. O velho ventilador de teto girava preguiçosamente, rangendo às vezes, mas espalhando uma brisa agradável pelo cômodo. O interior era modesto, mas cheio de vida. Tecidos encerados pendurados nas paredes, fotos desbotadas emolduradas em vime, uma poltrona gasta, mas confortável e, acima de tudo, esse cheiro inebriante que estava flutuando no ar, o do pudim de arroz com canela. Era mais do que uma sobremesa. Era um ritual, um bálsamo, um segredo de infância. Todas as quintas-feiras à tarde, Mãe Rose preparava para Malik, com uma precisão quase cerimoniosa. Leite morno mexido delicadamente, arroz lavado 3 vezes, uma pitada de açúcar mascavo e, por fim, canela generosamente. Aquele aroma doce e picante envolvia tudo, confortou a alma e acalmou o coração. Malik tinha 6 anos. Um menino magro, de olhar vivo e curioso, mas muitas vezes triste. Ele nunca conheceu seu pai. Disseram-lhe vagamente que ele havia partido antes de nascer, um homem de passagem, e ele aprenderá muito jovem a não fazer muitas perguntas. Sua mãe, Aissa, era uma enfermeira corajosa, devotada e digna, que trabalhava à noite no hospital militar. Ela o amava, é claro, mas quase nunca estava lá, sempre ausente quando as estrelas nasciam ou quando o sol brilhava forte demais. E é isso, nós temos Rose, a babá do bairro, a quem todas as mães respeitavam e chamavam para cuidar dos filhos, que acolheu Malik sob sua tutela. Ela não era parente dele, mas ela se tornou seu pilar, gentileza, conforto. Com a pele enrugada como um mapa antigo, os olhos cor de chá e a voz rouca mas melodiosa, ela personificava a sabedoria e a paciência do mundo antigo. Você é meu pequeno rei, Malik. Um dia, você irá longe, muito longe. Ela disse a ele, massageando suavemente seu couro cabeludo com óleo de cocô. Ela o banhou em um balde de água morna perfumada com sabão preto, envolveu-o em uma tanga colorida e o carregou nos joelhos como um tesouro precioso. Ao cair da noite, quando os mosquitos dançavam perto da lamparina, ela cantava para ele canções antigas. Canções de ninar indiola, seu dialeto de infância. Canções cheias de mistérios e lendas, de rios falantes e baobás mágicos. Quando Malik perdeu seu primeiro dente, foi lá que ele correu, com o rosto em lágrimas e o dentinho cerrado na mão suada. Quando ele conseguia escreva seu primeiro nome, em letras trêmulas em um caderno espiral, é para ela. Ele demonstrou isso, esperando o sorriso dela mais do que qualquer nota escolar, e então veio o dia da partida. Ele tinha apenas 10 anos, mas compreendia. Sua mãe lhe disse que precisavam deixar Dakar. Ela havia conseguido um emprego em um hospital em Rouen, França. Uma oportunidade rara, um futuro melhor. Disseram-lhe que era uma coisa boa, mas para Malik foi uma lágrima. Quando chegou a hora de partir, ele se agarrou à Mãe Rosa como um náufrago a uma tábua de madeira. Chorou, gritou, tremeu. Ela também chorou, mas silenciosamente, como fazem as mulheres que viveram demais para se deixarem abater. Nunca me esqueça, pequeno rei, ela murmurou, colocando um pequeno saco de canela na bolsa. Nunca, ele respondeu. E ele nunca esqueceu disso. Nem seu cheiro, nem sua voz, nem seu amor, que havia sido o primeiro amor incondicional de sua vida. Os anos passaram. Rapidamente a princípio, depois com aquele ritmo estranho que o tempo adota quando somos arrancados do que nos é familiar. Malik, agora na França, descobriu outro mundo. Um mundo frio, rápido, estruturado, onde as ruas eram retas, mas a aparência era muitas vezes torta. A primeira coisa que o impressionou foi silêncio. Chega de choros alegres de crianças nos becos, chega de música alta nas rádios locais, chega de risadas altas escapando de um salão de beleza na esquina. O silêncio francês, o silêncio dos prédios cinzentos e vizinhos distantes, o paralisou. Então veio palavras estrangeiras, frases longas demais, sons ásperos demais. Na escola ele lutava para entender, para seguir, para existir. Teve que aprender a falar rápido, a ser discreto, a sorrir quando as pessoas apontavam para ele por causa do sotaque ou da pele. Zombavam do seu cabelo, do seu nome, da sua origem.
Ele ouvia insultos que não entendia no início, mas que rapidamente aprendeu a reconhecer. Ele sente-a estrangeiro em todos os lugares, exceto em suas memórias. Mas na solidão de suas noites, quando as paredes da cidade ecoavam com os sons das televisões dos vizinhos, uma imagem sempre voltava. Vovó Roses, sentada em sua velha poltrona, pés descalços, olhar suave, mãos cheias de rugas e magia. Ela não estava mais lá, mas estava em todo lugar nele. Ele se lembrou das palavras dela. E um dia você irá longe, muito longe. E é como se essas palavras se tornassem sua bússola, sua armadura, foi. Então ele trabalhou, mais duro que os outros, por mais tempo. Enquanto as outras crianças brincavam, ele lia. Enquanto as outras dormiam, ele sonhava ponto para um dia oferecer à vovó Rose uma casa de ouro, embora na época ele ainda não soubesse o que isso significava. Aos 17 anos, foi admitido em uma classe preparatória. Aos 20 anos, ele ingressou em uma escola de engenharia de ponta, sendo a única pessoa em sua cidade a fazê-lo naquele ano. Aos 24 anos, ele se formou com honras. Mas ele não estava satisfeito. Ele estava com fome. Sedento por reconhecimento. Sedento por justiça. Sedento por consertar algo profundo dentro de si. Aos 30 anos, fundou sua própria empresa Tecnologias Biomédicas, um campo promissor. Nascido de um projeto universitário que visava criar próteses acessíveis aos países do Sul. Não era apenas um negócio. Era uma causa. Uma resposta. Uma vingança. O sucesso chegou. Hesitante no início, depois deslumbrante. Investidores batiam à sua porta. Ele passou de palestras em Nova York a sociedades em Dubai. Tinha tudo: um loft em Paris, um apartamento em Montreal, uma conta bancária saudável e colaboradores leais. Mas no silêncio luxuoso de seus grandes apartamentos, quando ele desligava o telefone e se deitava em sua cama de cachemir, uma voz retornava. Uma voz suave, trêmula, mas firme. A voz de Mão Rose. E com ela 1000 perguntas. Onde você está, vovó Rose? Você pensou em mim, assim como eu penso em você? Você achou que eu tinha esquecido de você? Você ainda está vivo em algum lugar sozinho em uma casa em ruínas? Apesar da glória, apesar das honras, faltava-lhe uma coisa essencial: um olhar, um sorriso, uma mão enrugada para beijar. Ele não podia mais permanecer em dúvida. Ele sabia disso. Até encontrar a vovó Rose, ele nunca estaria completo. Numa manhã de inverno, aos 39 anos, Malik acordou com uma certeza no coração. Era como se, depois de anos de barulho, viagens, conferências e assinaturas de contratos, um silêncio essencial havia sido imposto nele. Um chamado de longe. O tipo de certeza gentil, mas irrevogável, como a que sentimos quando amamos ou quando perdoamos. Ele cancelou seus compromissos, silenciou seus celulares, desligou suas telas. Olhou pela janela para os prédios de Paris que se estendiam como um mar cinzento e anônimo e sussurrou: está na hora. Sem contar a ninguém, comprou uma passagem para Dakar. 15 horas depois, pisava novamente no chão quente e poeirento da sua infância. A cidade havia mudado, é claro. Mais moderna, mais caótica também. Mas certos cheiros, certos sons, certos olhares, aqueles não mudaram. Ele contratou um investigador particular. Um homem seco, discreto e respeitoso, acostumado a investigações delicadas. Malik lhe deu poucas informações, quase nada. O nome dela era Rose Diata. Ela tinha um forte sotaque de Casamansa. Ela morava no bairro de Medina no início dos anos 1990. Era babá e me criou como se fosse filho. O detetive mal olhou para cima. Vai levar um tempinho, mas eu vou encontrá-la, senhor. 2 semanas depois, o detetive ligou para ele. Sua voz estava trêmula, quase emocionada, o que surpreendeu Malik. Eu a encontrei. Ela mora em Rufisque. Uma casinha modesta, muito modesta. Ela é sozinha. Nunca teve filhos. Mas, ela ainda fala de você. Aparentemente todos os dias. Malik foi para Rufisque no dia seguinte. A viagem foi longa, não pelos quilômetros, mas pelo que ele carregava dentro de si: memórias, esperanças e esse estranho medo que acompanha o retorno. E se ela não se lembrasse? E se ela tivesse se esquecido dele, ou pior, e se ela estivesse com raiva dele? O carro parou em frente a uma pequena casa com paredes em ruínas e persianas descascadas. O jardim, antes provavelmente repleto de flores, agora não passava de um pedaço de terra seca. Havia uma cadeira de plástico branca meio quebrada em frente à porta. Um varal se estendia entre 2 postes enferrujados, com um único vestido pendurado nele. Era simples, quase vazio. Mas estava lá. Malik ficou ali parado por alguns segundos. Suas mãos tremiam.
Seu coração batia tão forte que ele conseguia ouvi-lo. Ele não era mais o orador confiante ou CEO carismático. Voltou a ser aquele menino de 10 anos que chorava num avião enquanto segurava um saco de canela. Ele respirou fundo. Então bateu. Um silêncio. Então uma voz fraca, mas clara. Sim, quem é? Ele reconheceu imediatamente aquele timbre velado, aquele calor no cansaço. Já sentia vontade de chorar. A porta se abriu lentamente. Uma senhora idosa estava ali. Usava uma tanga desbotada e uma blusa larga. Seu cabelo era grisalho e estava preso para trás. Suas mãos estavam nodosas e desgastadas pela idade. Mas seus olhos não mudaram. Sempre essa luz suave. Essa profundidade de quem amou incondicionalmente. Ela olhou para ele e hesitou. Ele deu um passo à frente. Vovó Rose, sou eu, Malik. Ela ficou ali, paralisada. Seus olhos se arregalaram. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Então, com um gesto lento, ela levou as duas mãos à boca, como se estivesse tentando impedir que seu coração saísse. Oh, meu Deus, é meu filho, meu pequeno rei. Ela tremeu. Ele avançou, estendeu os braços. E ela desabou em seu abraço, como um galho seco encontra a chuva. Ficaram ali por um longo tempo, apertados um contra o outro, chorando. As lágrimas fluíam livremente. Era como se os anos estivessem se esvaindo, como se o tempo estivesse voltando ao seu lugar normal, como se duas almas finalmente tivessem se encontrado após uma vida inteira de separação. Você veio, meu filho. Eu esperei por você. Todos os dias. Todos os dias. Falei de você para as paredes, para o céu, para os transeuntes. Mas eu não acreditei mais. Eu te procurei, vovó Rose. Eu não conseguiria viver sem te ver novamente. Você era minha luz. Você ainda é minha luz. Ela o conduziu para dentro da pequena casa. Tudo era velho, frágil, desgastado. Uma televisão minúscula sobre uma mesa bamba. Uma foto amarelada e lascada dele quando criança em uma moldura de plástico. Eu olhava para sua foto todos os dias. Eu rezava por você. Eu sabia que você tinha se tornado alguém. Eu sentia isso no meu coração. E Malik, com lágrimas ainda nos olhos, sabia que tinha acabado de encontrar mais do que uma mulher. Tinha acabado de encontrar sua origem, sua alma, sua promessa de um filho. Naquela noite, o tempo parecia ter parado na pequena casa de Rufisque, iluminada por uma lâmpada fraca que às vezes crepitava ao ritmo do vento. Duas almas unidas pela ternura compartilhou tudo o que os anos mantiveram em silêncio. Eles falaram longo, lento, intensamente. Sentado em almofadas deformadas, um velho lençol dobrado como toalha de mesa, Malik redescobriu o sabor de sua infância. Pudim de arroz com canela. Era o mesmo aroma, o mesmo equilíbrio entre doçura e calor, mas desta vez havia lágrimas no gosto, lágrimas de gratidão, amor, nostalgia. Nunca parei de cozinhar, ela disse, sorrindo com a mão tremendo. Todo dia 8 de janeiro, seu aniversário. Mesmo sozinho, mesmo quando eu tinha dificuldade para andar. Só para o seu espírito saber que não me esqueci de você. Ela lhe contou tudo. Os dias sem notícias, as noites longas demais. As crianças que ela cuidou depois dele, mas nenhuma que ocupasse seu coração como ele. Ela lhe mostrou um caderno velho, quase um diário, onde ela colou fotos, escreveu memórias, e às vezes, desenhou cenas de suas vidas cotidianas no passado. Era um museu do coração. Você era tão pequeno, mas já tinha uma grande tristeza nos olhos, ela disse, acariciando sua bochecha. Você me curou, vovó. Sem saber. Você me salvou. As horas se passaram. A lua girava, os grilos cantavam. Não havia música, nem televisão, nem barulho de motor. Apenas os dois, no santuário do vínculo indestrutível. À medida que o dia começava a romper através das cortinas gastas, Malik sabia que a hora de partir se aproximava. Estava com dificuldade para falar. Um peso suave e pesado apertava sua garganta. Ele se levantou lentamente, tirou uma envelope grosso do bolso interno do paletó. Ele entregou a ela. Ela olhou para ele, intrigada. O que é isso? Não é suficiente. Mas é um começo. Ela abriu-o com as mãos tremendo. Primeiro ela saiu um molho de chaves, preso a um chaveiro dourado em forma de flor de baobá. Estas são as chaves da sua casa, vovó. Uma casa de verdade. Não muito longe daqui. Perto da água. Com um jardim. Você pode plantar o que quiser lá. Você verá o céu direito. Você dormirá lá sem vazamentos, sem barulho, sem medo. Então ela descobriu um cartão bancário, com seu nome gravado em letras prateadas. Uma renda mensal vitalícia. Para você. Você nunca mais precisará contar moedas ou apagar a luz mais cedo para economizar. Ela não conseguia falar. Sua respiração acelerava, seus olhos tremulavam.
Por fim, ela tirou uma carta escrita à mão. Papel creme, letra firme e inclinada e no topo, escrito simplesmente, para a vovó Rose. Temos Rose. Você me criou, me alimentou e me amou, mesmo sem ter obrigação alguma. Você me deu um lar, uma alma, uma memória. Você incutiu em mim o que ninguém mais conseguiu. Confiança, dignidade, amor incondicional. Sem você, eu não seria o homem que sou hoje. Você me deu tudo que o dinheiro não pode comprar. Você plantou a semente da grandeza em mim, com gestos simples e palavras verdadeiras. Hoje é hora de eu retribuir, mesmo que seja só um pouquinho desse amor. Não para retribuir, não se pode retribuir um coração, mas para honrar você, para sempre. Seu pequeno rei, agora um homem, mas ainda seu filho, Malik. Ela começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, não lágrimas da alma de alívio, de gratidão. Ela pegou as mãos dele e as beijou repetidas vezes. E rezei por você, todas as noites, todas as noites. Você era meu filho, Malik. Meu único, meu milagre. Agora posso morrer em paz. Mas ela não morreu imediatamente. Ela viveu. Melhor, finalmente. Algumas semanas depois, Mão Rose mudou-se para sua nova vila. Uma casa iluminada, cercada por jasmim e hibisco com vista para o mar. Ela tinha uma poltrona larga, cortinas cor de manga e uma horta só para ela. Todos os dias, ela plantava alguma coisa. Cada broto era uma lembrança. Ela tinha cuidadores atenciosos, uma cozinheira e um quarto reservado para seu filho quando ele chegasse. E ele vinha, todo mês. Às vezes em avião particular, às vezes discretamente em um carro sem cortejo, sem barulho. Ele vinha para ouvir, rir, para reviver. Mão Rose tornou-se uma espécie de avó da vizinhança. As crianças vinham visitá-la. Ela lia histórias para elas, ensinava-as a cantar canções de ninar de Casamance. Ela as chamava meus novos bebês. Os últimos anos de sua vida foram o mais doce. Ela costumava dizer: sou uma flor velha, mas agora cresço no sol. Ela morreu pacificamente uma manhã, em sua cama, aos 86 anos. Um rosto sereno. Mãos cruzadas sobre um chale que lhe foi dado por Malik. Uma rosa branca ao seu lado. Malik organizou um funeral digno de uma rainha. Havia flores por toda parte, canções e rostos emocionados. Crianças, adultos e estranhos choraram por ela. E em seu túmulo ele gravou: para a vovó Rose, que plantou a semente de um rei. O mundo se esqueceu de você, mas seu amor construiu impérios.